O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, defende a despartidarização do Conselho Constitucional através da redução do número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo que a sua designação seja feita por outras entidades. Carlos Martins entende que esta medida servirá para que sejam afastadas as desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade da Justiça Constitucional. Para tanto, é incontornável uma discussão franca, aberta e urgente sobre a revisão constitucional, desde logo quanto ao modo de designação dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional, em que 5 dos 7 destes juízes são designados pela Assembleia da República, segundo o critério de representação proporcional. É tempo de despartidarizar o Conselho Constitucional, reduzindo-se o número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo-se a sua designação por outras entidades como os Conselhos Superiores das Magistraturas Administrativas e do Ministério Público e organizações relevantes profissionais da nossa sociedade, como é o caso da própria Ordem dos Advogados de Moçambique, afastando-se as inevitáveis desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade deste pilar essencial do Estado de Direito Democrático, que é a Justiça Constitucional, com reflexos no seu prestígio e imagem. Martins fez saber que há também uma necessidade de haver a separação do poder político e judicial, sob pena de se evoluir para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. Por outro lado, e como temos vindo a aludir, a revisão constitucional deve abarcar ainda o alargamento das entidades com legitimidade para provocar decisões sobre declarações de inconstitucionalidade das leis ou ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado, transformando-se o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, operando assim como guardião dos compromissos constitucionais expressos, implícitos, manifestos ou latentes, que garantam o devido respeito pelo valor da democracia, do primado da lei, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, traduzindo-se, na prática, numa jurisdição acessível à generalidade dos cidadãos. Definitivamente, distanciar o poder político do poder judicial, sob pena de evoluirmos para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. É verdade que o poder judicial não deve funcionar à margem de qualquer escrutínio democrático, mas o caminho escolhido é perigoso para o reforço da independência do poder judicial, detentora da última palavra e decisiva para o cumprimento obrigatório de todas as pessoas físicas e jurídicas. O bastonário condenou a violência da polícia contra a população durante as manifestações pós-eleitorais, pelo que apela ao diálogo e conciliação das partes envolvidas. Dizia falar hoje, em Moçambique, de dignidade da pessoa humana. Com a normalização da violência, do ódio e da opressão, estamos a falhar profundamente como sociedade, em que as ameaças e a intimidação estão a substituir o diálogo, que foi, nos nossos melhores dias, uma inestimável característica nacional. Hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a ocorrer ao local é a unidade de intervenção rápida, e não as lideranças políticas, cuja função central é governar no interesse dos governados, distanciando-se da missão de servir. Não se ganha nada se não tivermos espírito de diálogo e de conciliação numa sociedade fraturante e com desigualdades sociais assinaláveis. Carlos Martins falava esta terça-feira em Maputo, durante a abertura do ano judicial que decorre sob o lema 50 anos construindo o poder judicial, nova era, novos desafios.